Precatórios do Fundeb, né? Que a gente tem visto aí várias matérias em jornais, televisão, tudo a respeito disso. E é interessante a gente comentar um pouco sobre como anda. E aqui eu não vou tomar como base matérias de jornais, mas sim um documento da Câmara de novembro de 2021, certo? Da Câmara dos Deputados. Esse documento foi o que disse do orçamento e já destinado ao este ano, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é quem tem direito aos precatórios do Fundeb. É o pessoal que trabalhou na educação básica dos anos de 2006 até 97, ou seja, de 97 a 2006, ou seja, ali 10 anos, na educação básica. Uma coisa que o pessoal tem comentado bastante o dinheiro vai ser repassado ao Estado? Não, o dinheiro vai direto para a conta do município, porque o precatório em si ele é um montante todo e o município é quem vai fazer o rateio desse montante para os professores que estavam naquele momento trabalhando, certo? E aí quem tem prioridade? Os professores ativos, que ainda estão ativos, trabalhando, e os aposentados acima de 60 anos com doenças. Então tem que ver isso aí também, certo? O depósito é direto em conta bancária, ou seja, não tem aquele ofício, o ofício requisitório de um precatório comum que a gente recebe, ou do alimentar. Não tem, vai ser um depósito direto na conta do credor, ou seja, por isso que ele tem que ter vínculo ativo ou ser aposentado para estar lá no Olerite. A segunda questão aqui, eu vou tratar a respeito do espólio, ou seja, se você é filho de algum professor já falecido, você precisa procurar as associações. Aqui no Nordeste, a gente tem visto muito o trabalho forte do pessoal da APOC, principalmente do Ceará. Você tem que procurar esse pessoal para fazer aí o espólio do seu pai, colocar eles para habilitar o seu nome e você receber como herdeiro. Então tem que se ater a isso também. O montante em si, eu vou agora entrar em detalhes. Em precatórios que vão ser pagos esse ano, a gente tinha um orçamento de 102 bilhões. Só que a União só disponibilizou 40,5 bilhões, sendo que desses 40,5 bilhões, 19,9 bilhões são de RPVs, ou seja, requisição de pequeno valor, que isso a União vai pagar, que é aquele precatório menor ou igual a 60 salários mínimos. Então, a gente tem que se ater a isso. De 40,5 bilhões, 19,9 vai ser somente de RPVs, certo? E aí, para esse orçamento que a gente está agora do ano de 2022, em precatórios do Fundef, a gente tinha um orçamento de 16,35 bilhões. Então, de 16,35 bilhões, a União vai pagar 40%, certo? Que totaliza aí 6,5 bilhões, mais ou menos. Aí, desse montante, ela pagou 40 agora, 30, e 30 vai ser em 2023, mais 2024, de acordo com a União, certo? Só que em 2023, a previsão de precatórios expedidos do Fundef é de mais 17,5 bilhões, ou seja, a gente vai ter que juntar o restante, a parcela do ano que vem, os 30% que vai ficar, mais os 17,5 que já vai ser expedido para o ano que vem. Ou seja, automaticamente está se tornando uma bola de neve, certo? E para a gente ter ideia do tamanho da bola de neve, é que
até 2025, de acordo com o documento da Câmara, o informativo lá número 6 de 2021, de novembro, é que em 2025 a gente terá um montante de 70 bilhões de precatórios do Fundef. Isso sem atualizar, somente expedidos, ok? E aí, uma coisa importante. Aí voltando agora, a gente paga 19,9 bilhões em precatórios que são RPVs, requisições de pequeno valor, 6,5 bilhões em precatórios do Fundef, e as parcelas assim sucessivamente nos próximos exercícios, e aí fica 13,9 bilhões para precatórios precatórios alimentares de outras ações, por exemplo, faculdades, anistia, de militares, todo tipo de precatório. E aqui o importante é entender o quê? Que esses outros tipos de precatórios só vai pagar até 218 mil, certo? Incluindo ações do INSS, o acima de 218 mil é parcelado. E precatórios comuns, a União simplesmente esqueceu. Ela disse que não vai pagar, que vai parcelar. Não se fala ainda em precatórios comuns, que é aqueles de empresas ou desapropriações, esse tipo de ação. E já coloca para o ano seguinte, certo? Para a gente ter uma ideia, o precatório do Fundef, no estado do Ceará, a gente tem a cidade de Fortaleza. Na cidade de Fortaleza, o que vai ser destinado esse ano são 342 milhões 337 mil reais para pagar precatórios do Fundef em Fortaleza, certo? Esse montante vai ser destinado na conta do município, que o município vai dizer, e aí vai ser depositado direto logo após aos credores. O município quem vai fazer esse pagamento. O que é que a gente está aguardando no momento agora? A AGU, né, a Advocacia Geral da União, se manifestar a respeito de como vai ficar os precatórios e o orçamento do ano que vem. Porque se a gente parcelou, só vai pagar 40%, e tem 30% para o próximo e 30% para o exercício seguinte, mas se no próximo ano já tem 17,5 bilhões a serem expedidos, a conta não fecha. Simplesmente a conta não está fechando aí. Então, assim, é uma bola de neve. A gente tem muita coisa ainda a olhar, basicamente. Fica todo mundo sem saber. E aqui eu vou fazer um comparativo de ações judiciais que têm a ser pago esse ano. Por exemplo, o total de sentenças que precisa ser pago de acordo com o artigo 100 da Constituição Federal. O total seria de 79.872 ações. Tudo isso vai ser parcelado para o próximo ano, certo? E aí, os do Fundef que vão ser pagos esse ano, total, integral, estou falando crédito integral pago, são 13.950 ações ou pessoas, vamos dizer assim. Para o próximo ano ficou 6.540 pessoas, certo? Para pagar o próximo ano, empurrando. E já está devendo esse ano e vai ficar para o próximo, certo? E logo em seguida a gente tem, isso eu estou falando de ações, para 2025, que vai ficar tudo, ficam 38 mil ações, ou seja, com parcelamento para 2025, que está ficando desse ano. Ou seja, é um montante quase que impossível de se pagar, uma verdadeira bola de neve. Para a gente ter ideia, empurrando tudo isso aí, se for colocar no papel, seriam mais de 560 mil precatórios até 2036, certo? Parcelados.
ou seja, é muita coisa. Você imagine que tem precatórios alimentares que valem aí 5 milhões de reais, entende? Sem contar os precatórios de natureza comum, que aí tem deles de valores exorbitantes, 200 bilhões, 1 bilhão, precatórios da setor sucroalcooleiro tem valores aí de 18 bilhões, então é muita coisa que a União deve e que provavelmente não vai ser pago. Voltando, e aí, tudo isso que a gente comenta aqui dos precatórios do Fundef, isso tudo depende da União, da Advocacia Geral da União, que ainda está discutindo esses valores, principalmente do parcelamento. Por que não foi pago agora em agosto? Porque a AGU ainda não se manifestou sobre como vai ficar esse parcelamento para o próximo ano, certo? E aí, uma coisa bem interessante também é que lá atrás o governo, os precatórios eram corrigidos por IPCA e agora passou a ser Selic, o que é uma bola fora do governo, ao meu ver, porque o governo, ele meio que deu um tiro no pé. O IPCA está em 10% hoje, mais ou menos. A taxa Selic está em 13,75%. Ou seja, está atualizando muito mais a taxa de juros. Então, ao meu ver, foi um tiro do pé do governo. E assim, por enquanto, a gente vê tudo meio que sem previsibilidade para pagar. Até porque tem o parcelamento e os 17,5 bilhões do próximo ano que já estão a expedir, ou seja, vai entrar para o orçamento de 2023. É muita coisa que a gente entende e que provavelmente vai dar muito trabalho aí para o governo, certo? Eu vou falar aqui, esse documento, ele foi emitido pelos consultores de orçamento e fiscalização financeira da Câmara dos Deputados, então o que eu estou falando aqui veio direto da Câmara. E para você ter ideia do montante de precatórios que devem não ser pagos até 2036, é da ordem de 580 bilhões, isso não atualizados, ou seja, é uma dívida pública quase que impagável. Se o governo não tiver um regime fiscal até lá bem forte e focado, provavelmente o próximo ano também o pessoal do Fundef já não receba. Até precatórios alimentares do INSS normal já vai ficar difícil de pagar. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado, rezar para que seja pago. Eu sempre digo aqui ao final que a gente tem um setor de antecipação aqui de precatórios, mas a gente trabalha com a realidade também. Então, assim, esse é o que a gente entende que está hoje, certo? No mercado e principalmente no orçamento do governo. Se ocorrer esses parcelamentos, em 2036 a gente terá aí uma dívida mais ou menos de 580 bilhões e que provavelmente vai se tornar impagável. Então, até no governo vai ficar difícil. Se restou alguma dúvida, eu sempre peço para o pessoal comentar abaixo. Se quiser, pode mandar mensagem lá no WhatsApp, eu sempre deixo, a gente debate aqui. Fala com o pessoal do nosso comercial, do jurídico. Eu sempre respondo também todos os comentários, todos mesmos. Que comentar eu sempre estou respondendo. Quem quiser me seguir nas redes sociais, Ativos Judiciais ou Israel Amaro, né, lá no Instagram. E a gente sempre está comentando algo aqui sobre as atualidades. Então, qualquer dúvida, deixa o like e comenta abaixo que eu vou responder, ok? Até lá, tchau!